Estou aqui com o Maurício Carvalho, que é responsável pela tesouraria da Volkswagen na América Latina, para ouvir um pouco dele, as impressões sobre o ESG, Environmental, Social and Governance, pela ótica dos investimentos socialmente responsáveis, como que a Volkswagen está inserida nesse contexto. Maurício, primeiramente agradeço por você dedicar um espaço para conversar comigo hoje. Sei que a sua agenda deve ser muito disputada. E eu gostaria de saber se você percebe um certo arrefecimento dos movimentos ESG no Brasil, dado que começam a surgir alguns comentários de que a quantidade de eventos e de congressos teria, de alguma forma, diminuído no Brasil em comparação com o ano de 2020 e 2021. Como que a Volkswagen está trabalhando estas frentes e qual a sua percepção? Tá bom, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu acho que, sem dúvida, o ESG é um tema bastante presente aqui na Volkswagen. Eu acho que a gente discute isso há bastante tempo, cada vez de forma mais intensa, por meio de diversas ações, né? Então, acho que olhar aqui um pouquinho de todas as grandes ações que a gente fez, não só a nível local, mas também a nível global, desde o Acordo de Paris. A Volkswagen foi a primeira fabricante de automóveis a aderir ao Acordo de Paris, com metas super agressivas de se tornar neutra de emissão de CO2 até 2050. Criamos o programa Way to Zero, que é uma estratégia de descarbonização que engloba toda a cadeia do nosso processo produtivo, do nosso negócio. Temos uma série de ações, quando a gente fala assim no etanol, apostando muito no etanol brasileiro, como um biocombustível que emite até 80% menos de CO2 do que a gasolina. Então, a gente entende que isso, quando a gente usa o critério aqui, nossa forma de ver isso do poço à roda, pode ser uma alternativa bastante importante e interessante, especialmente para o Brasil. Criamos recentemente um centro de pesquisa e fomos, inclusive, escolhidos pela matriz, pelo grupo Volkswagen, para liderar um centro de pesquisa no biocombustível com foco nos mercados emergentes, então não só aqui na região, mas também olhando outros mercados que talvez a eletrificação ela venha, mas venha de uma forma mais lenta. Olhando aqui para o Brasil, a gente assinou acordos com universidades como a Unicamp, uma carta de intenção que apoia pesquisas nesse sentido, ligadas ao etanol, ao sistema de propulsão elétrica ou híbrida. Fizemos metas internas também, que toda a frota, por exemplo, de veículos da Volkswagen, ela é hoje feita somente com etanol, então a gente tem mais de 800 veículos rodando aí com etanol, e aí a gente deixa de emitir mais de 1.600 toneladas de CO2 por ano. Criamos uma calculadora do combustível para emissão de CO2, que também é bem interessante, que ela está dentro do nosso aplicativo no Volkswagen Play. Enfim, a gente tem uma série de estratégias que compõem aí a Volkswagen, especialmente aqui na América Latina, que ela é composta basicamente dos 3 pilares, né? Os carros elétricos, os carros híbridos e os carros flex, né? Então, a gente vai trabalhar nisso aí nos próximos anos, com investimentos enormes nesse sentido, para melhorar nesse negócio. E aí, olhando um pouco mais para o que a gente está fazendo em termos de investimentos, né? Então, pelo lado lá da nossa VWPP, que é a nossa entidade de previdência privada, a qual a gente faz a gestão, lá em outubro a gente começou a discutir esse tema com o mercado, para a gente ter parte do nosso portfólio de investimentos, uma parte importante, que chega a quase a 10% do portfólio em investimentos ESG. Então, é algo que ainda está começando, então a gente precisou entender, a gente chamou um grande parceiro na época, que foi a XP, para nos ajudar a entender como é que isso estava funcionando, como é que estavam sendo feitas as certificações das empresas que estavam emitindo green bonds, ou crédito privado, ou enfim, FDICs, ou coisas nesse sentido, e a XP ajudou a gente a criar um fundo que compra títulos privados ESG. Então, esse foi o primeiro movimento. A gente fez um investimento de 200 milhões nesse fundo. Então, é um fundo que compra especialmente, que faz especialmente investimentos em produtos ESG. Então, esse foi o primeiro movimento. Então, foi bem interessante para nós conhecer bem. Então, a partir disso, começou a entender melhor sobre os papéis,
sobre o crescimento desse mercado, sobre a importância disso no mercado financeiro, porque nas ações a gente já está bem integrado, mas a gente entrou um pouco mais nessa seara do mercado financeiro e se preparou a partir desse momento para fazer uma dívida ESG, que foi o que a gente fez agora no início desse ano. Então, o grupo já estava nesse caminho, tirando a Alemanha, a gente foi o primeiro país fora da Alemanha a emitir uma dívida ESG com compromissos, né? Então, os dois compromissos importantes, que é redução do CO2, que esse é um compromisso global, então a gente entrou nisso e junto com a certificadora que fez o nosso processo, a gente se comprometeu em reduzir o CO2 aqui na região e trouxe mais um componente que é aumento de mulheres na liderança. Então, são dois indicadores bastante importantes aí para o desenvolvimento, para o crescimento da empresa, que a gente se comprometeu através dessa dívida. Então, duas grandes ações, olhando só o lado mais financeiro, né, e as outras ações que eu comentei aqui, né, desde o centro de pesquisa, do estudo mais profundo sobre o potencial do etanol, olhando possibilidades aqui no Brasil, a gente também partiu na seara dos investimentos via nossa previdência, também emitindo uma dívida com esse compromisso ESG. Então, acho que a gente está muito dentro dessas ações. A gente ainda tem uma série de outras ações a caminho. Então, a gente continua estudando crédito carbono, continua estudando outros temas aqui no Brasil. Eu acho que a gente é uma empresa que está muito ativa nesse assunto, porque é um assunto importante, que é um assunto relevante e que a gente trata isso de forma bastante estratégica dentro do grupo. Muito bem, Maurício. Então, conversei com o Maurício Carvalho, responsável pela tesouraria da Volkswagen na América Latina, e com base nessas considerações trazidas pelo Maurício, foi possível transbordar conceitos, teorias do ESG para o que está acontecendo na prática de uma grande corporação como a Volkswagen. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço a todos.